Esse aqui é o Ioneo 2, um PC gamer portátil com uma tela Full HD que roda tudo e você pode ligar ele em uma dock e usar como PC de mesa para trabalhar ou até mesmo jogar em uma telona. Suporta placa de vídeo externa e é mais potente que o Steam Deck. Gostou? Olá pessoal, eu sou o Gabriel de Pinho e vamos para o review, que nesse vídeo eu vou falar tudo desse carinha aqui. Vou fazer testes, pontos positivos, pontos negativos, falar do preço e até mesmo como comprar. Como sempre, os capítulos estão aqui embaixo para facilitar vocês. Olha, eu tenho que começar falando que a Ioneo, a empresa desse carinha, não está de brincadeira. Eu já analisei aqui o Ioneo Air, um modelo um pouco mais fraco de hardware, mais barato também, mas que é capaz de rodar muitos jogos pesados. E ele é super portátil, ele é menor que o Nintendo Switch e roda God of War, pessoal. Se vocês quiserem, depois dá uma olhada no link na descrição. E no vídeo dele eu elogiei muito a boa construção e a atenção aos pequenos detalhes que a empresa teve. Nesse novo modelo, isso tudo continua. É um ponto muito positivo. Além dele ser muito bonito, ele tem uma pegada muito boa. Vou ser sincero que o Steam Deck é mais confortável, o grip do Steam Deck é melhor, mas esse daqui não fica muito atrás, ele é também bem confortável de jogar. Os gatilhos são analógicos, tem um travel distance um pouquinho grande, mas você se acostuma rapidamente. Algo legal é que ele tem sensor magnético igual aos análogos, então não vai ter problema de desgaste da peça interna. Só que além disso, eles são feitos de metal, o que mostra a excelente construção e atenção aos detalhes que a empresa teve. Eu gostei também do LED, que é bem elegante e ajuda a indicar, por exemplo, quando a bateria está fraca, ele fica piscando, e também quando está carregando. Tinha esse mesmo LED no Ioneo Air e eu gostei bastante. Dá para você escolher a cor dele, desativar ou até mesmo setar um horário para ele desligar. Às vezes à noite você quer que ele desliga para não te atrapalhar. Tudo isso no aplicativo Aya Space. Os botões são super precisos, têm um excelente feedback e para finalizar, temos botões extras do lado do R1 L1 que podemos mapear também no aplicativo do iSpace. Facilita demais, esses botões extras são uma mão na roda. Sua tela de 7 polegadas é Full HD IPS, ou seja, olha só, tem excelentes ângulos de visão, mas não é OLED igual a do Ioneo Air. Só que é uma tela assim, que tem um contraste muito bom, o preto não é tão preto igual numa tela OLED, mas não é aquele cinza lavado, igual telas mais tradicionais. Eu fiquei de fato impressionado com a qualidade desse display. É claro que também ela é touchscreen e eu gostei do fato dela não ter bordas, né? Diferente aqui do Steam Deck, que a gente vê as bordas pretas do lado da tela, no Ioneo 2, toda essa frente dele é de vidro. Não é só a tela que é de vidro, toda essa frente é de vidro, o que mostra ser um produto bem premium, só que vai te fazer ter um pouco mais de cuidado, um pouquinho mais de atenção para não deixar ele cair e trincar essa parte da frente. Mas eu mesmo, durante os meus testes, não usei película, capinha nem nada, coloquei na mochila junto com o notebook, carregador e tudo mais, e até agora não arranhou nada. Então é um vidro com uma resistência legal. A única crítica que eu tenho para fazer da sua construção é como o seu plástico é brilhante, né? Não é fosco igual do Steam Deck. Ele mostra mais marca de dedo, deixa mais impressão, né, se você estiver pegando com a mão suja, de ficar um produto mais engordurado. E aí você vai ficar mais atento com isso, de sempre estar com a mão seca, a mão limpinha. Então assim, eu acho que se fosse um preto texturizado, né, fosco, igual é o Steam Deck, seria melhor nesse quesito. De portas, a Ioneo exagerou nesse carinha, tá? Enquanto o Steam Deck tem apenas uma USB-C, que foi algo que eu até comentei, né, critiquei um pouco no review dele, que fica inclusive na parte de cima, o que é um lugar pior para você colocar, pensando até em usar ele numa dock. O Ioneo 2 tem ao todo 3 USBs tipo C, uma embaixo que fica perfeito para usar uma dock, eles mandaram muito bem, e outras duas em cima. Olha, não sei por que duas, inclusive uma delas não é DisplayPort, então se você ligar um monitor externo não vai reconhecer, mas temos duas. Às vezes você pode colocar para carregar e usar um fone, ou um hub USB para ligar um mouse e um teclado, não sei. E como ele usa o novo Ryzen 7 6800U, que suporta o USB 4 e o protocolo Thunderbolt, sim. Vocês já imaginaram, a gente pode ligar uma placa de vídeo externa nesse carinha e transformá-lo em um super PC gamer. E se esse vídeo tiver um resultado legal e vocês comentarem aí falando que querem isso, eu já arrumei uma placa de vídeo externa e eu vou testar nele, beleza? É só comentar aí que eu trago pra vocês. Ah, e pra finalizar essa parte de portas, temos embaixo um conector P2 para fones. E já que eu falei do hardware do Ioneo 2, vamos então para os testes. Dentro dele temos um Ryzen 7 6800U, igual eu comentei agora, 16 GB de RAM LPDDR5 e 1 TB de SSD NVMe.
Esse processador, pessoal, tem 8 núcleos com 16 threads e usa a mais nova GPU integrada da AMD, Radeon 680M, que com os 16 GB de RAM vai rodar tudo numa boa, e esse carinha consegue ser 30 a 50% mais forte que o Steam Deck, que já era, assim, um hardware muito bom. Bora então para os testes. Lembrando que eu fiz todos eles com a potência máxima do portátil, setando o TDP em 33 watts. Começando com GTA V, com tudo no alto e com a resolução 1200p, que é um pouquinho acima de Full HD, várias vezes o jogo atingiu a marca de 70 frames. Lembrando que está tudo no alto, então se você pensa em jogar um roleplay ou instalar mods aqui, você pode fazer isso numa boa. Mesmo o GTA sendo um jogo mais antigo, ele é um jogo que muita gente pede e eu gostei demais do desempenho. Eu mesmo jogo direto para distrair um pouquinho um GTA V. God of War com a qualidade no original, resolução 1200p e FSR no modo desempenho, que vai conseguir manter o gráfico bonito e os frames batendo um nível legal, o Ionneal 2 rodou esse ex-exclusivo da Sony sem passar aperto, ficando com médias na casa dos 40 FPS, rodando inclusive melhor que o Steam Deck. Se a gente abaixar os gráficos para 800p, dá para melhorar ainda mais a performance, só que em Full HD eu acho que ficou bem legal o desempenho. Spider-Man é outro ex-exclusivo do PlayStation que também rodou muito bem, setando o gráfico no médio e o AMD FSR ligado para melhorar o desempenho. Durante o gameplay a média ficou na casa dos 30 a 32 frames, é um jogo um pouco mais pesado, principalmente nessa parte de mundo aberto que tem muita coisa. Mas por ser um jogo casual, você vai conseguir jogar de boa. Agora, se você quiser melhorar o desempenho, é só colocar em 800p, que aí o jogo fica bem mais fluido, atingindo a casa dos 50 frames facilmente. E uma telinha desse tamanho, 800p, é muito bom. Fortnite vocês pediram para testar no modo desempenho, né? Para assim atingir o máximo de frames possível. E meus amigos, o que foi isso? O Ionneal 2 deu um show de performance, atingindo em vários momentos mais de 120 frames. Eu que tem muito tempo que não jogo Fortnite e não joguei direito, morri rapidinho. Mas se você gosta de jogar Fortnite e preocupa com muitos frames, vai conseguir jogar numa boa linha. Outro competitivo que testei foi o CSGO. No mapa de benchmark, que é um mapa muito pesado, exagera assim demais, com muita explosão, muita fumaça, muita coisa acontecendo, rodando em 1200p, com tudo no baixo, tivemos média de 123 frames. Outro também que dá para jogar competitivamente numa boa, e eu até me arrisquei ligando no meu monitor externo aqui atrás, porque jogar CS nos controles, meus amigos, eu não consigo não. Se alguém joga CSGO nos controles, comenta aí por favor, tá? Que eu vou dar um like nesse comentário e você merece um prêmio. Outro que não dá para jogar muito bem no controle é o Warzone 2. E ele também não rodou muito bem assim no Ionneal 2 não. Olha, em 800p ele rodou melhor. O desempenho ficou metade do CSGO, rodando na casa de 60 a 70 frames. Só que se você for rodar em 1200p, o desempenho cai bastante, fica na casa dos 40 frames. E por se tratar de um jogo competitivo, já não é legal jogar em 1200p. Aí eu recomendo abaixar para 800p ou até mesmo um pouquinho abaixo, 720p. Pessoal, quando eu fui rodar o Red Dead Redemption 2, eu estava com um problema nesse carinha. Ele não estava ficando com a tela cheia. Eu vi outras pessoas com esse problema na internet e alguns falando que resolveu formatando o portátil. Eu acho que formatando mesmo é que vai resolver, porque eu acho que é um bug do Windows. Quando eu ligava ele numa dock e mandava a imagem para o monitor externo, funcionava sem problemas. Então, para não perder o teste, eu coloquei em 1200p, tá? Para ser a mesma resolução do Ionneal 2, e com tudo no baixo, mandei rodar o benchmark. Nesse caso, Red Dead Redemption é um jogo mais pesado, né? E finalizou com média de 33 frames o benchmark. Por ser um jogo de história, ok, dá pra jogar, não vai ser ruim. Mas se você quiser melhorar isso, pode colocar em 800p, que as médias sobem para 53. Assim dá até pra aumentar um pouquinho o gráfico e deixar o jogo mais bonito. E por falar nisso, é um jogão, eu tô querendo zerar novamente essa obra de arte. Olha, sobre temperatura, eu acho que o time da Ionneal fez um trabalho exemplar na questão da dissipação da temperatura. Mesmo rodando em 33 watts, ele não chegou a 90 graus, coisa que durante meus testes no Steam Deck, ele chegou sim a 90 graus. E é claro, se você colocar a mão aqui na tela, você vai sentir ele no meio, né, onde está o processador, um pouquinho mais quente. Só que jogando, você não sente sua mão quente. Então o calor dissipa bem e você não vai ficar incomodado de ficar segurando ele. Só um cuidado que como a entrada de ar dele é aqui embaixo, às vezes você estiver jogando na cama e colocar ele no colchão para sair para tomar uma água, pode ser que tampe aqui a entrada de ar e aí ele vai esquentar bem, tá? Então nunca deixe ele em algum lugar mais fofo, tipo um travesseiro ou uma almofada da vida que pode tampar a entrada de ar. E como mostrei, dá para ligar ele na dock. E isso é simplesmente fantástico. Igual no Nintendo Switch, se você estiver cansado de jogar no modo portátil, você pode ligar ele numa telona.
Igual eu comentei, CSGO, por exemplo, é muito ruim de jogar no controle, então eu liguei um mouse e um teclado. Nesse monitor gigante da Gigabyte, eu consegui jogar numa boa. Muito melhor do que jogar aqui, no caso do CS. Você pode fazer isso também para outros jogos. Jogos que você quiser, você pode ligar numa telona. Igual também o Steam Deck. Só que como ele roda o Windows, ele vira um PC normal, podendo navegar na internet, instalar programas, fazer trabalhos escolares, trabalhar com esse carinha. E com esse hardware aqui, dá pra até trabalhar com vídeos em imagem. Não vai querer editar em 4K, coisa muito pesada aqui, tá? Mas o Full HD vai rodar de boa. E sobre dock, a Ayaneo tem a dock oficial pra ele, tá? Que vende separadamente. Tem duas USBs atrás, entrada de internet, saída HDMI e até leitor de cartão. É uma dock bem completa. Mas se você não quiser comprar oficial, com dongle USB-C, que tem a saída HDMI, né, que use o protocolo DisplayPort, você vai conseguir usar ele numa tela externa também numa boa. Dá pra você comprar seu Ayaneo 2 com 512 GB ou 1 TB de SSD. Mas se for pouco pra você, aqui embaixo tem um slot para cartão micro SD. Fica até escondidinho por uma tampinha, eu achei o toque bem legal, né, ajuda a proteger. Fica um pouquinho difícil de tirar ele, mas rapidinho você consegue expandir a memória do seu Ayaneo 2. Porém, se você quiser ainda mais, dá até para trocar o SSD. E enquanto o Steam Deck usa um SSD do tamanho 2230, que é bem mais caro e difícil de achar, você vai ter que importar do AliExpress, o Ayaneo 2 usa um SSD do tamanho 2280, que é o tamanho mais comum que temos no mercado e é muito simples fazer o upgrade. Cara, dá até para você trocar a placa de Wi-Fi se você quiser, né? Caso você tenha algum problema ou quiser colocar uma placa melhor. Até que essa daqui, eu fiz uns testes, ela, assim, usou muito bem na minha banda, dá para baixar tudo nela, é 5 GHz, mas se você quiser, você pode fazer isso. O que eu estou querendo dizer é que, parabéns aos engenheiros da Ayaneo, porque eles pensaram no portátil que dá para fazer upgrade, é simples de dar manutenção, né, para trocar, até os analógicos dá para você trocar facilmente, e eu fiquei realmente impressionado. E é estranho pensar, né, que ele é menor que o Steam Deck e usa um SSD do tamanho tradicional, enquanto esse carinha aqui, que é gigantão, usa um SSD pequenininho. A Ayaneo mandou bem. Agora vamos falar de bateria, que é um ponto que pode preocupar muita gente. Olha, eu não vou mentir, pessoal. Com um processador desse, que puxa até 33 watts de potência, rodando com tudo no máximo, você não vai ficar muito tempo longe da tomada. Jogos pesados, como God of War, por exemplo, extraindo o máximo do Ayaneo 2, setando nos 33 watts, que eu vi dando pico até para 35, a bateria vai ser drenada em cerca de 1 hora. 50 minutos até 1 hora. Olha, mas se você não se importar em abaixar a resolução para 720p ou 800p, você pode deixar ele no modo balanceado, que vai limitar o TDP do processador para 15 watts. E esse Ryzen 7 com 8 núcleos, mesmo em 15 watts, ele vai rodar tudo. Eu estou viciado em Death Stranding, jogando demais, hein? Em poucos dias eu já peguei mais de 60 horas de jogo. E rodando em 15 watts, deixando a resolução em 720p, dá pra jogar numa boa. Como não é um jogo competitivo, eu não preciso de muitos FPS, eu prefiro ter um tempo maior de bateria. Mesma coisa pro GTA V, que consegue rodar até consumindo menos, e assim você vai conseguir ficar 2 horas ou até mais longe da tomada, o que para um carinha desse é perfeito. Às vezes você vai pegar uma viagem de avião de 1h30, 1h40, vai dar para você jogar no voo numa boa sem se preocupar com bateria. Claro, se você diminuir um pouquinho o TDP. Se você for jogar um joguinho bem mais leve, às vezes um emulador de Play 1, de Nintendo 64, você pode deixar o TDP dele em 6 watts e assim ficar 4 horas longe da tomada. Então tudo depende do uso do portátil. Mas como nem tudo são flores, e como todo produto tem pontos negativos, vou falar então o que eu achei de ruim nesse carinha, ou o que eu não gostei tanto. Um deles é um pouco mais simples, que pode não incomodar muita gente, que é a questão do plástico deixar mais marca de dedo, marca de gordura. Isso me incomoda um pouco. Às vezes, se você pegar uma outra cor, não vai ter tanto esse problema. Agora, algo que eu tive e tá bem chato é que depois que eu atualizei o Aya Space, software que controla tudo, eu não consigo mais controlar os LEDs, não consigo desligar, não consigo mudar as cores, não consigo diminuir o brilho, e aí eu vou ter que baixar uma versão mais antiga. Coisa que pode também se resolver com a atualização. Eu tive um problema parecido no Ayaneo Air, que com o update resolveu. Seu brilho de tela é muito bom, só que à noite, quando eu for jogar no meu quarto com tudo apagado, o mínimo dele, que agora, olha, tá no mínimo, é um pouco claro. Então, além de deixar tudo no mínimo no Windows, nos jogos eu ainda tive que abaixar um pouquinho para não machucar meu olho, não irritar na hora de jogar à noite. Você pode resolver também acendendo a luz do seu quarto, né? Mas aí já era, vai ficar até 2, 3 da manhã jogando, porque vai estar tudo claro. Outra coisa que eu percebi é que umas 2 vezes durante os meus testes, quando eu hibernava ele
ele simplesmente não voltava. Ficava com os LEDs acesos, às vezes a ventoinha estava funcionando, só que eu apertava aqui, ó, vamos ver se ele vai voltar, e ele não voltava. Aqui, agora ele voltou, e aí com o leitor de impressões digitais eu consigo desbloquear ele bem rapidinho. Mas, igual comentei, pode ser um problema do Windows, que no Windows 11 esse hibernar dele tá meio bugado, né? Às vezes eu mandava hibernar, pouco tempo depois eu voltava lá, ele tava ligado e drenando a bateria, né? Pode ser problema do Windows. Mas isso com atualização ou formatando pode ser que resolva, e a Ayaneo está desenvolvendo um sistema baseado no Linux para instalar em seus dispositivos, e igual o SteamOS vai ser um sistema dedicado para jogar. Quando ele lançar, provavelmente eu vou fazer um vídeo instalando nesse carinha. Mas afinal, Gabriel, vale a pena comprar o Ayaneo 2? E como faz para comprar um? Olha, pessoal, primeiro eu vou falar um pouquinho desse carinha que de fato ele é incrível. E cada dia que passa, esses portáteis estão dominando o mercado e virando algo comum. Eu acho que isso vai mudar a cena do PC Gamer para melhor. Eu pelo menos espero isso. O Ayaneo 2 é um monstro e que se você quiser um PC Gamer de bolso, vale a pena sim. Você vai conseguir rodar tudo nele. Sem contar que para emulação ele é simplesmente incrível. E se quiser eu também posso fazer um vídeo só testando emuladores nele. Inclusive o mercado de mini PC tá tão aquecido que a campanha no Indiegogo do Ayaneo 2 já arrecadou mais de 15 milhões de reais. Muita gente acha que é 15 mil que ele custa, mas não, isso aí é que a campanha já arrecadou 15 milhões. Então assim, a empresa é muito séria, muita gente está acreditando e de fato está fazendo um produto incrível. Só que, pessoal, o Ayaneo 2 com 512 GB custa na faixa de R$ 5.200, mais uma possível taxa, que no meu caso eu paguei R$ 174, eu acho até de boa, mas tem uma taxa, às vezes você pode pagar até mais. Então não é um produto barato. Pensando que o Steam Deck do AliExpress custa R$ 4.200, R$ 4.400, importando no método que eu ensinei no canal, pode sair em torno de R$ 3.000, R$ 3.500, o Ayaneo 2 é um portátil mais caro, bem mais caro, né? Com essa diferença dá para comprar muito jogo, um monitor, um teclado, um mouse, montar um setup gamer. Mas a tendência é essa tecnologia melhorando, ele abaixando de preço, e se hoje você quiser um PC de bolso, né? Um PC gamer de bolso, para rodar tudo, o Ayaneo 2 é melhor sim que o Steam Deck. É a escolha mais certa se você for pensar só em hardware, beleza? Mas eu ainda vou fazer um comparativo dele com o Steam Deck pra gente tirar essa dúvida se vale a pena ou não gastar essa diferença de uma vez por todas, beleza? Pessoal, eu que já tava finalizando o vídeo e percebi que não tinha gravado o take mostrando como comprar o Ayaneo 2. Vocês não vão reparar a qualidade, que eu tô improvisado aqui em casa, estou editando de casa, mas vou mostrar, é muito simples, aqui rapidinho pra vocês. Você pode comprar no Indiegogo ou no site deles. Esse daqui não é o valor dele, tá? Muita gente acha que é 16 mil. Isso aqui são 16 milhões de reais que ele já arrecadou na campanha, porque a Ayaneo é uma empresa super renomada. Aí você clica aqui em See Options e podemos escolher o modelo. O Ayaneo Geek, basicamente o mesmo hardware, só que é mais barato, tá? E aí eu acho que ele seria a melhor opção. Mas o Ayaneo 2 está aqui começando, olha, R$ 5.200 praticamente. Aí você clica para pegar ele, seleciona a cor. E o frete, pessoal, vocês vão colocar sempre no gratuito. É só colocar aqui, ó, Brasil. Shipping, você vai colocar Brasil. Você coloca no gratuito. Ah, Gabriel, eles vão mandar como? Então, eu mandei um e-mail perguntando como que eles iriam enviar, porque muita gente pode comprar e se enviar por DHL vai ser taxado e vai ficar bem caro. E eles falaram que eles aprenderam que no Brasil não dá para mandar por DHL, e eles só falaram que é para escolher a opção grátis do frete, que eles vão mandar da maneira que mandaram o meu. Então é muito simples, é só dar uma olhada aí no link da descrição. Você pode comprar cartão de crédito, cartão da Nomad, e é isso, não tem muito erro. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui. E até a próxima, pessoal. Qualquer crítica ou sugestão, pode comentar aí embaixo. Valeu! Vou jogar um pouquinho aqui.